CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Vamos lá para mais uma semana, a última de fevereiro, hoje dia 24 de fevereiro de 2025, segunda-feira. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E a eliminação na primeira rodada do Rio Open custou posições a João Fonseca no tênis. Na atualização do ranking mundial da ATP, divulgada nesta segunda-feira, o brasileiro aparece na posição 78 do ranking, 10 a menos em relação à semana anterior, quando foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires. Campeonato Paulista não deu pro Guarani, que ficou na terceira posição do Grupo B depois de empatar com o Corinthians. O destaque do Bugre chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima segunda-feira pra você e uma boa semana pra todo mundo. O Guarani encerra a participação no Campeonato Paulista com um empate em 2-2 com o Corinthians na Neoquímica Arena. Os gols do Bugre foram marcados por Bilu e João Marcelo, que foi elogiado pelo técnico Maurício Souza na entrevista coletiva. Agora, o Guarani tem um período longo de preparação até a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria vai precisar correr para reforçar o elenco. Sexta-feira, a janela de transferência do futebol brasileiro será fechada, ou seja, a diretoria tem menos de uma semana para contratar atletas visando a terceira divisão do futebol brasileiro. Mais tênis, depois de 11 edições, o Rio Open deixou de ser o único ATP 500 do calendário atual sem um bicampeão no simples. Neste domingo, Sebastian Baez conquistou o título do torneio pela segunda vez, algo que nomes como Rafael Nadal e Carlos Alcaraz tentaram, mas não conseguiram alcançar. Vencedor no ano passado, o argentino faturou a taça em 2025 ao vencer o francês Alejandro Murray na decisão por 2-0 parciais de 6-2 e 6-3. Daqui a pouco, a definição das quartas de final do Campeonato Paulista. A Federação Paulista vai anunciar ainda nesta segunda-feira datas e horários dos confrontos entre Corinthians e Mirassol, Santos contra Bragantino, São Paulo contra Novo Horizontino, São Bernardo contra Palmeiras. E após revelar detalhes do seu carro para a Fórmula 1 de 2025, a Aston Martin levou o novo modelo AMR 25 à pista pela primeira vez na manhã desta segunda-feira. Fernando Alonso e Lance Stroll testaram o monoposto em um dia promocional no circuito de Shakir, no Bahrein, local onde serão realizados os testes oficiais da pré-temporada a partir de quarta-feira. E a Ponte Preta teve a quarta melhor campanha do Campeonato Paulista, mas não se classificou ao mata-mata. O destaque da Macaca, Antônio Lupe. A Ponte perdeu pro Bragantino por 2-0, vacilou no comecinho da partida. Derrota que acabou ocasionando a eliminação da Ponte Preta. Mesmo assim, a Macaca, que fez 22 pontos, terminou na quarta colocação na classificação geral, só que em terceiro dentro do grupo D, está fora da competição. Alberto Valentim lamentou muito a eliminação, mas enalteceu a campanha da Ponte Preta no Campeonato Paulista. A Macaca agora tem mais uma decisão pela frente já na quarta-feira. Enfrenta o Concórdia pela Copa do Brasil. Jogo único. Quem vencer, avança. Empate, leva a decisão para os pênaltis. Muitos jogos movimentaram a nossa região no fim de semana. Pela Série A2, o Capivariano venceu o líder Primavera e assumiu a segunda colocação com 21 pontos. No Barão de Serra Negra, o 15 tropeçou diante do Ituano, empatou 0-0. E na Série A3, o Rio Branco perdeu para o União São João. Verdão de Araras venceu por 1-0. A Itaperense venceu o União Suzano em casa, 2-0. E pela Série A4,
União Barbarense venceu o São Carlense por 1-0 e saltou para a terceira colocação com 17 pontos. E agora o destaque de Carlão de Freitas, a opinião do CBN Esportes. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Bom, terminado aí a primeira etapa, né, da temporada 2025 para Guarani e Ponte Preta. É claro que fica a frustração pela não classificação, porque os dois times em algum momento da competição deram sinais de que iriam se classificar ou poderiam brigar por uma das vagas. Chegamos até a última rodada brigando, a Ponte de uma maneira mais forte, o Guarani timidamente. Mas ninguém conseguiu seguir. Mas eu acho que passaram no teste, né? Com alguns ajustes que serão necessários, com alguns erros, mas eu acho que houve mais acertos, tanto do lado do Guarani como do lado da Ponte Preta. Nada para se empolgar, né? É um momento de reconstrução, um momento de reorganização depois de um 2024 terrível, mas as equipes deram aí indícios positivos de que poderão ter um restante de 2025 vitorioso, e assim a gente espera, principalmente ao final da Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, e daqui a pouco a gente vai falar também da Inter de Limeira, rebaixada, Série A2 do Campeonato Paulista. Nossa região teve um fim de semana terrível. Essa é a verdade. Final de semana tenebroso. Trevoso. Nossa, meu Deus do céu. Nada deu certo. Na verdade, assim, nada é muita coisa. Não, mas calma aí. O que deu certo? Fala pra mim. O vôlei Renata. Não, tô falando do Campeonato Paulista. Eu fui nominal. Campeonato Paulista não, Campeonato Paulista. Tava prestando deu zero certo. atenção. Agora, pra nossa região, esportivamente falando, um show do vôlei Renata. Até eu estava em casa sábado à noite. Nossa, milagre. Porque eu saí mais cedo. Né? O Rafael Ângelo Pio me ligou 8 horas da noite. E ele falou assim, ó, avisa aí, pode desligar aqui o circuito porque acabou. Eu falei, acabou? Quanto? 1 hora de jogo? Nossa, que vitória, hein? Vitória. Grande vôlei Renata. Mas no Paulistão foi nada bem. Você tem razão. Eu acabei atrapalhando seu raciocínio. E aqui a gente quer também dar espaço para os ouvintes desabafarem sobre as campanhas de Guarani e Ponte. Se tiver a galera de Limeira aí na audiência também, fique à vontade para participar. 991869070. 991869070. Vou estar de olho também no WhatsApp, porque quando o Neymar foi contratado, muita gente falou aí, né? Não ia dar certo. Vocês viram, né? Não é qualquer um que faz isso aí, não. Julião. Eu pensei nisso também, mas eu falei, eu não vou polemizar. Então, se os ouvintes quiserem, foi sem querer, fiquem à vontade. Eu não brigo com talento. Se vocês quiserem continuar dando murro, como é que fala? Em ponta de faca. Tudo bem. É um direito de vocês, aqui é um espaço democrático, pode enviar. Eu não duvido de talentos geracionais. Você lembra do Ronaldo? O Ronaldo tava gordo. Você lembra que ele dava caneta em zagueiro em todo jogo? O Treguinho não pode nem ver o Ronaldo na frente. Fez gol de cobertura e tudo mais? Talento geracional. É fora do controle isso. E a gente, tem um amigo meu que fala uma coisa. Eu prefiro apreciar. Você conhece esse amigo meu? A gente não é um poste pra ficar apenas com uma opinião. Exato. Nós podemos mudar de opinião. Nós somos seres humanos. A gente tá acompanhando tudo que tá acontecendo. E assim, a gente respeita. O menino Ney tá voando. 11 horas e 15 minutos. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas e 16 minutos, Mário Quintino com informações do trânsito. Bom dia, Mário. Fala, Júlio. Boa semana para você e para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central, lembrando ainda com obras na Orozimbo Maia, perto ali da Avenida Brasil, inclusive diminui a velocidade nas proximidades da Francisco Glicério. Atenção aí pelo trecho, para você que utiliza a Doutor Quirino e também a Rua Lusitana, por enquanto sem maiores problemas. E a gente fala também das rodovias na Campinas Montemor, tem atendimento de uma ocorrência à altura do quilômetro 1, pouco antes ali do Trevo da Boche. Atenção para você que vem de Hortolândia e vai acessar tanto a rodovia Anhanguera quanto a Avenida Alix da Cunha. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. 11h17. BV, para todas as suas versões. Busque por Banco BV. CBN Esportes Campinas. 11h18, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar de Campeonato Paulista. Então, estão definidos os confrontos das quartas de final. No grupo A avançam Corinthians e Mirassol, mando do Corinthians. No grupo B avançam Santos e Bragantino, mando do Santos. No grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, jogo no Morumbi. E no grupo D, então, São Bernardo e Palmeiras. Estou curioso para saber como vai ficar a torcida, né? No 1º de maio, se eles vão mudar pro Pacaembu, sei lá. Existe essa possibilidade. A gente já estava até conversando, né, do São Bernardo mandar esse jogo contra o Palmeiras no Pacaembu. O Santos também, né, chegou a cogitar essa possibilidade, né? Vamos lá, a sonora do Abel é sobre a ponte, a questão do regulamento? Isso, sobre o regulamento. Vamos começar então pela sonora do Abel Ferreira, que eu quero trazer alguns números que chamam a atenção sobre a questão do regulamento. Abel Ferreira classificado com o Palmeiras. Fala, Abel. E deixo aqui uma reflexão para a Federação Paulista de Futebol, que se deve pensar seriamente no molde de qualificação. Porque não é justo uma equipa com 22 pontos ficar fora. Quarta melhor campanha no geral. Não é justo. Portanto, alguma coisa não está bem. Ou melhor, há aqui coisas que estão muito mal e não é um mérito. Portanto, é muito injusto para a equipa que fez 22 pontos, que nós podíamos ficar de fora com 23 e seria injusto na mesma. Portanto, esta é uma competição que de facto tem que ser repensada, porque a Federação Paulista de Futebol vai ter agora tempo, não é? Quando acabar tem quase um ano inteiro para pensar, para realmente ajustar. Por isso eu sugiro mais uma vez que se repense os moldes desta competição, porque o Palmeiras podia ficar de fora, sendo o quarto ou o terceiro. Portanto, isto não se permeia o mérito, mas como disse, há decisões que as pessoas aqui parece que têm medo de tomar decisões. É melhor deixar estar como está, que assim ninguém fica chateado. Portanto, sugiro que se repense o molde e dar os parabéns aos meus jogadores que acreditaram até ao fim. Mas como disse, eu acho que o mais injusto, e eu consigo imaginar a desilusão e a tristeza que deve estar, por exemplo, o treinador do São Bernardo e todos os seus jogadores, porque não mereciam, desculpa, da Ponte Preta, e já estou a pensar no próximo adversário, na Ponte Preta, porque é extremamente injusto para o seu treinador, que fez uma campanha brilhante, para os seus jogadores que fizeram uma campanha brilhante e vão ficar de fora. E, na minha opinião, injustamente por tudo aquilo que foi o campeonato que eles fizeram. Bom, o Abel é cirúrgico, né? Até estava dizendo aqui na sexta e no pré-jogo de ontem que, em caso de eliminação do Palmeiras, o barulho ia ser até maior, né? Porque o Palmeiras seria uma pontuação absurda, e que é o que aconteceu com a Ponte, e aí a Leila e o Abel falariam bastante. E o Abel falou mesmo se classificando, o que eu achei muito legal. É a primeira vez na história desse formato do Campeonato Paulista, que é disputado desde 2017, que o time com a quarta melhor campanha fica de fora das quartas de final. Antes, em nenhuma ocasião, entre aspas, eu tô dizendo eliminado, não é o termo certo, né? Mas um não classificado. Nenhum dos não classificados, até a Ponte Preta, havia ficado na frente de 5 times
classificados. Então a Ponte ficou na frente do São Paulo com 19, Santos com 18, Novo Horizontino com 18, Bragantino com 17 e Mirassol com 16. Foi a primeira vez que isso aconteceu. A Ponte, ela tem a maior pontuação entre todos eliminados entre todos não classificados nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Então é um número que chama muito atenção. Só para ser justo aqui, né? Vamos lembrar que a Ponte, em outras 2 ocasiões, ela foi beneficiada pelo regulamento. Em 2020, ela fez 13 pontos. Ela fez menos pontos do que o Novo Horizontino, que fez 19. E em 2024, no ano passado, a Ponte fez 17. E o São Bernardo, que estava envolvido na ocasião, nesse campeonato agora, tinha feito 21 e ficou fora. Então a Ponte tá 2-2, né? Porque em 2019 ela também foi prejudicada pelo regulamento, assim como em 2025, mas em 2020 e em 2024 acabou sendo beneficiada. É um regulamento complicado e sempre muito polêmico, né, Carlão de Freitas? Olha, Júlio, eu acho que todo ano nós vamos nos deparar com esta situação. Algum time beneficiado, outro time prejudicado, e dessa vez foi a Ponte o prejudicado, como em outras situações a Ponte foi beneficiada. A partir do momento, e a gente sabe que realmente é injusto, uma equipe que termina com a 4ª melhor campanha fica fora do baile, né? Mas quando você tem, por exemplo, um Alberto Valentim reclamando, você tem jogadores da Ponte reclamando, com todo respeito a estes profissionais, não tem o mesmo peso do que um Abel Ferreira reclamando e reconhecendo a injustiça. Tudo bem, os clubes assinam, é verdade, não ficam com medo, acho que eles ficam acomodados em virtude da verba que realmente ela é muito interessante no campeonato estadual. Mas quando você tem uma voz forte no futebol brasileiro, eu acho que hoje como treinador é a voz mais forte do nosso país, mesmo sendo um português, mas os resultados do Abel colocam ele como o principal treinador do Brasil. Eu acho que cabe uma reflexão, eu acho que chama a atenção sim da Federação Paulista, porque não é qualquer um que está falando, é o principal nome no que tange a treinar equipes hoje do futebol brasileiro. Ele é o treinador da equipe mais competitiva e uma das melhores do Brasil e da América do Sul. Ou seja, diante de um depoimento desse e após a equipe dele ter conquistado a classificação, eu acho que a Federação Paulista vai refletir. Se vai mudar ou não, até acredito que não. Mas que cabe uma reflexão, que cabe um debate nos intramuros da Federação Paulista sobre este regulamento, cabe. Ainda mais com uma voz forte, uma voz potente, uma voz de muito respeito, que é o técnico Abel Ferreira. Ontem eu estava conversando com o Paulo do Vale, que é aqui, estava aqui, hoje trabalha na Rádio Bandeirantes lá de São Paulo. E não é difícil, assim, a gente colocar fim a essa injustiça, porque é uma injustiça, né? O clube consegue uma pontuação. Eu acho, Lupe, eu acho que em 2008, quando a Ponte chega à final do Paulista contra o próprio Palmeiras, ela faz essa campanha na primeira fase. Foi uma campanha muito boa, inclusive. E se tivesse uma mudança da seguinte forma: você dá o benefício da classificação para os líderes de cada grupo, ficou em primeiro classificado. E a segunda vaga, você pega dos melhores classificados ou das equipes que fizeram mais pontos na classificação geral. E ponto. Porque se você for pegar ali a classificação geral, igual o Júlio disse, se você for do primeiro ao 9º, todos estão classificados, menos um, que é a Ponte Preta. Já foi beneficiado em outros anos. E isso vai ser assunto enquanto esse regulamento ele for mantido. Então, sei lá, eu acho que é uma questão de pensar, de repensar, ou se os clubes aceitarem também, vida que segue. É igual o erro de arbitragem. Cada hora, ontem não teve o Alberto Valentim, que reclamou de uma certa maneira do pênalti. Outro dia no derby não teve polêmica. Aí, nesse caso, a Ponte foi beneficiada. Ontem, segundo o Alberto Valentim, ela foi prejudicada. Então, em algum ano, ao final de todo o campeonato, permanecendo esse regulamento, alguém vai chorar. Alguém vai ser sacrificado em virtude desse regulamento. E foi a Ponte. Né? E claro que dói, no torcedor dói, porque você olha aqui, 22 pontos, né? 22 pontos, do 9º ao primeiro, apenas todos classificados, a Ponte não, com essa baita campanha. É claro que dói. Agora, como que você vai discutir, sendo que lá no arbitral,
todo mundo assina, a verba é interessante, ninguém tem o peito realmente de bater de frente, principalmente os clubes do interior. Agora, quando você tem uma voz forte, como é a do Abel Ferreira, representando o Palmeiras, que é o tricampeonato, que é o tricampeão da competição, opa, eu acho que aí sim cabe uma reflexão, porque não é qualquer um que está falando. É o Abel Ferreira, o melhor treinador do Brasil. Então, eu acho que diante de um depoimento desse, se a federação ter uma sensibilidade, eu acho que vale o debate, sim, para dar um basta nesse regulamento. Eu vi no Twitter, no X, né, agora, várias sugestões de como manter o calendário, porque um dos grandes pontos é a quantidade de datas, né? A federação não quer mexer nisso. Então, você, por exemplo, voltar para aquele regulamento em que todos jogam contra todos, talvez não dê. Mas, por exemplo, a Champions, ela tem exatamente a mesma quantidade de jogos e datas na primeira fase agora. E o que eles fazem para diminuir isso? Os sorteios os confrontos são sorteados. Então, você sorteia os confrontos. E com mais clubes E aí faz os 8 melhores se classificam. Exatamente, tem mais clubes, então você acaba resolvendo uma situação. É só um exemplo, que é possível sim manter a quantidade de datas. Se fazer justiça ao final. E aí você faz justiça dentro, o sorteio é igual pra todos, né? Só que aí, por que eu acho que eles não vão querer mexer? Pelo risco de você não ter um Palmeiras e Corinthians, um Guarani Ponte, um clássico pesado na primeira fase, porque o sorteio, você não pode conduzir o sorteio, né? Tem que deixar na mão da sorte aí a definição dos confrontos. Mas eu acho que esse ano chamou atenção, claro que caiu no nosso colo, né? Na verdade foi a Ponte Preta, só que eu acho que a partir do pronunciamento do Abel, eu acho que cabe uma reflexão, sim. O Abel é uma voz forte, é um cara... Eu acho que não vai mudar nada. Porque o São Bernardo, no ano passado, com 21, também ficou fora. Cada ano acaba. Não vai. Tá. A gente já tá indo pra esse formato desde 2017, né? Então, vai pra daqui 10 anos aqui um tempo. Em 2017, nenhum classificado teve a pontuação inferior a um dos times que não se classificou, né? O Mirassol foi o não classificado com a maior pontuação, com 15 pontos. Em 2018, o São Caetano se classificou com 15. Ituano e São Bento, que tinham 17, não foram. Em 2019, a Ponte com 19 não foi. Ferroviária com 18, Ituano com 17, São Paulo com 15 conseguiram a classificação. Em 2020, o Novo Horizontino com 19 não foi. Corinthians com 17, Mirassol com 17, Santos com 16, Ponte com 13 foram classificados. Em 2021, o Novo Horizontino também com 19 não foi, mas Inter com 18, Mirassol com 18 e Guarani com 14 foi. Botafogo em 2022 com 18 não foi, mas São Bernardo com 16, Santo André e Guarani com 14 foram. Mirassol em 2023 com 15 não foi. Ituano com 12 foi. Então todo ano tem isso. Achismo, né? Não tem jeito. Mas se fosse o Palmeiras o prejudicado, eu acho que aí a repercussão seria maior, né? Inegavelmente. Seria maior, não tem como. Até porque a Leila, talvez, ia fazer um barulho maior. E a Leila, ela tem essa postura, né? Sim. E a representatividade, né? Com todo respeito, a Ponte, a Guarani, as equipes do interior, é o Palmeiras, né? Imagina o Palmeiras ficando de fora com 23 pontos. Só que por outro lado, né, Carlão, a Federação Paulista fica feliz, né? Porque desde quando nós não temos os 4 grandes com possibilidade de chegar até acho que são 4 anos já, sem os 4 grandes em semis. E isso pode acontecer agora, né? Um caminho plausível para que isso aconteça, e para a federação isso é muito rentável, porque aumenta a audiência, o interesse, né? O público geral, o público fora de São Paulo vai querer assistir um clássico em mata-mata. Então, pra gente aqui do interior é ruim, é péssimo. Mas para a Federação Paulista é incrível, né? É incrível. Acho que aliás, Júlia, eu acho que é uma discussão que ela vai até hoje, mais ou menos, a hora do almoço. A hora que saiu o sorteio, os horários dos jogos das quartas de final, infelizmente para nós aqui, essa discussão vai se encerrar. Ponto final, né? Daqui a pouco a gente vai falar da Inter de Limeira rebaixada, com o direito a gol olímpico do Neymar, e também fala do Guarani, que fez frente ao Corinthians lá em Itaquera, mas não conseguiu a classificação. 11h31. CBN Esportes Campinas. Repórter
CBN. Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. O déficit com o pagamento de aposentadorias e pensões de trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos federais e militares teve crescimento real de quase 60% nos últimos 9 anos. O montante chegou perto de 417 bilhões de reais em 2024. Na avaliação de especialistas, a reforma de 2019 gerou uma melhora. O alívio, no entanto, é temporário e novas mudanças são necessárias. Os dados fazem parte de um levantamento do Tesouro Nacional feito a pedido do jornal Valor Econômico. A Justiça começa a julgar hoje à tarde o caso dos órgãos para transplante infectados por HIV no laboratório PCS Lab Salem, no Rio de Janeiro. A primeira audiência de instrução foi marcada para a tarde desta segunda-feira, na segunda vara criminal de Nova Iguaçu. 6 pessoas são réis no processo e respondem por associação criminosa, lesão corporal e falsidade ideológica. A Justiça vai colher, primeiramente, o depoimento de testemunhas do Ministério Público e da defesa dos réus. Depois, os acusados serão interrogados. O Hamas acusa Israel de pôr em grave perigo o acordo de trégua após a decisão de Tel Aviv de adiar a libertação de aproximadamente 600 prisioneiros. Os palestinos deveriam ter sido entregues no fim de semana em troca da soltura de 6 reféns israelenses. Um dirigente da facção terrorista pediu aos mediadores internacionais que pressionem Israel. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, informação chegando de Brasília. Felipe Igreja, bom dia. Bom dia, Marcela. O deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo, se tornou réu na Justiça Eleitoral Paulista, acusado de disseminar notícias falsas contra o presidente Lula ainda durante a campanha eleitoral de 2022. Na ocasião, Mário Frias fez uma montagem de uma foto do então candidato do PT, utilizando um boné com a sigla CXP, dizendo que essa sigla representava que Lula era parceiro do crime. A acusação contra Mário Frias foi feita pelo Ministério Público Eleitoral, que anexou na denúncia a postagem feita pelo parlamentar na rede social X. Segundo o Ministério Público, Frias teve a intenção de ligar a figura de Lula a facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro. Só que o símbolo CXP, na verdade, é uma abreviatura da palavra complexo em relação ao complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e que o boné foi feito por moradores da região e doado a Lula durante uma visita no local. Essa denúncia foi protocolada, feita ainda em dezembro do ano passado, foi recebida pela juíza da 6ª Zona Eleitoral de São Paulo na terça-feira da semana passada. Marcela. Obrigada pelas informações. Felipe Igreja, no horário de Brasília, 11h34. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Horas e 36 minutos. Vamos falar do Guarani. Ontem esteve em Itaquera. O tabu continua, né? O Guarani ainda não venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Agora são 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Claro que a não classificação deixa o torcedor frustrado,
Mas ontem foi um jogo até valente do Guarani contra o Corinthians. Acho que o que pesou mesmo foi uma campanha de oscilação, né, Lupe? Ao longo da temporada, o Guarani perdeu pontos quando não podia perder, né? Se você parar para analisar os últimos 5 jogos, o Guarani não venceu. Depois do derby, não venceu mais nenhuma partida. E se tivesse aí, por exemplo, uma vitória contra o Velo Clube, que empatou no último lance, e mais alguns pontinhos que o Guarani deixou pelo caminho, hoje a história poderia ser diferente, até porque o grupo do Guarani permitia, né, esse sonho de classificação com o Santos em primeiro, e o Bragantino ontem vencendo a Ponte Preta ficou com a segunda vaga do grupo. O técnico Maurício Souza, depois da partida, falou a respeito do comportamento do Guarani. Ele termina, né, o Campeonato Paulista sem repetir a mesma escalação de um jogo para o outro, sempre fazendo alguma mudança, seja por lesão, seja por suspensão. E o Maurício Souza falou sobre o comportamento do Guarani no empate em 2-2 com o Corinthians e sobre João Marcelo, que nesse Campeonato Paulista foi algo que o Guarani tirou de positivo nessa campanha mesmo com a não classificação. Eu acho que durante boa parte do jogo foi um jogo bem igual. Claro, o Corinthians tem muita força ofensiva, né? E depois que a gente fez o 2-1, eles não só trocaram, né, 5 jogadores de qualidade indiscutíveis, mas também descansados, né? E vieram, imprimiram um ritmo mais forte e conseguiram chegar ao empate. Mas eu acho que foi um jogo bem igual. Acho que no final do jogo realmente eles tiveram algumas ações perigosas, né, que poderiam ter virado o jogo. Mas a minha equipe foi muito briosa, ela foi extremamente competitiva, não se escondeu do jogo quando teve a bola, conseguiu botar a bola no chão. Tivemos também chance de fazer o terceiro gol. Então, assim, eu acho que a gente fez um grande jogo, eu acho que o resultado foi justo. João é um garoto que acabou de sair da Copinha e veio compor o nosso elenco. E toda vez que entrou sempre muito bem. É um jogador de características importantes para a posição. É um jogador que pressiona muito a bola, que se movimenta bastante, está em processo de evolução, tem muita coisa ainda para evoluir dentro da posição dele. E eu vejo ele com muita capacidade para evoluir. É um jogador que assimila bem as informações, que quer aprender, mas é um garoto, a gente tem que ter calma, tem que ter cuidado, né, para que ele continue sendo esse garoto humilde, batalhador, que tem sonhos, para que possa aí sim evoluir. E claro, né, a gente sabe que um jogador que se destaca como ele se destacou num campeonato tão importante no Brasil como esse, que estão todos os outros centros, todas as equipes olhando, a gente sabe que não é fácil, mas é claro que a gente quer contar com ele na Série C, mas esse é um problema da diretoria, a gente vai ver o que é possível fazer. Pelo que eu saiba até hoje, não tem nada para o João, ele segue com a gente. Mas como eu falei, é um garoto, 19 anos ainda, muita valência física, tem faro de gol, tem presença, tem pressão ao portador, mas a gente vai gradativamente ensinando algumas coisas para ele, passando algumas coisas para ele que ele também precisa evoluir, e o mais importante é que ele quer isso. Chama atenção na fala do Maurício em relação a essa questão de sondagem, porque vai ter. João Marcelo é um menino novo, com muito potencial, foi elogiado pelo treinador do Guarani. Agora, ele tem vínculo até, se não me engano, final do ano ou janeiro do ano que vem. E já tem essa questão de renovação, porque a partir de julho, junho, ele já pode assinar um pré-contrato e deixar o Guarani aí de graça, sem o Bugre receber nenhuma bonificação financeira em relação ao João Marcelo. O Maurício Souza conta com ele para a Série C e claro que isso é um assunto total da diretoria. Na manchete, Júlio, eu trouxe aqui uma informação a respeito do prazo que o Guarani e a Ponte eles teriam para reforçar o elenco. Porém, o nosso grande Heitor Esmeriz está na audiência e tem uma informação importante. A janela fecha no dia 28, sexta-feira. Ou seja, os clubes precisam contratar dentro desse período. Porém, há um ofício, né, que está circulando, que no período de 10 de março a 11 de abril serão autorizadas movimentações domésticas em caráter excepcional para os atletas profissionais envolvidos nos campeonatos estaduais de 2025. Resumindo e explicando melhor, se o Guarani tem um interesse, por exemplo, num atleta do São Bernardo,
Então o Guarani pode contratar esse atleta para a Série C dentro desse período fora da janela. É uma janela de exceção, como já vem acontecendo em alguns anos. Ano passado, por exemplo, depois da Série C, os jogadores eles eram autorizados a reforçar times da Série B e da Série A fora da janela de transferência. Então tem esse período. Então uma tranquilidade para a diretoria também contratar jogadores que se destacaram e que a diretoria tem interesse e que atuaram nos campeonatos estaduais. Agora o Guarani tem um período longo de preparação. A Série C está programada para começar somente em abril, Júlio. Maravilha. Bom, só falando também, né, Carlão, sobre a campanha do Guarani. Ontem foi um jogo legal do Guarani. Eu acho que o Guarani teve bons momentos, sim. Aí o Corinthians deu uma pelada, né? Chamou a cavalaria lá para empatar o jogo. E aí foi difícil mesmo. Entrou Garro e o Roberto e Memphis, o bicho pegou. Que é realmente desproporcional o nível técnico. É difícil. Mas assim, acho que esse foi o problema do Guarani, Carlão. O Guarani teve bons momentos, como o Noroeste, como o Água Santa, até esse jogo contra o Corinthians. Mas aí você pega Velo Clube, algumas atuações que o Guarani oscilou demais e acabou não conseguindo a pontuação necessária. O pós-derby do Guarani foi muito ruim, né? Porque o Guarani coleciona aí jogos ruins, né? 2 em casa. Contra o Novo Horizontino, ok, vamos entender a força do Novo Horizontino. Hoje é um time de Série B, mas não deve nada ao Mirassol, que é Série A, por exemplo, né? Com muito recurso. E contra o Vela, eu acho que foi aí, né, a gota d'água, né, com relação a apresentações ruins. E esse jogo atrapalhou, comprometeu demais o Guarani para a última rodada, né? Ter cedido o empate, o Guarani poderia ter chegado, né, à capital paulista numa outra situação, com mais otimismo com relação à classificação. O jogo, eu acho que o Guarani merecia ter feito um jogo legal, um jogo de enfrentamento, um jogo de equilíbrio, né? Claro que a diferença hoje entre os clubes do interior e da capital ela é gigantesca, né? Quando o Corinthians precisou, ele colocou os jogadores principais e conquistou o empate. Eu acho que a gente pode considerar como regular, né, a situação do Guarani. Aquele portal de transparência coloca, né, o primeiro objetivo como a permanência, isso acabou acontecendo. Teve o derby, que é um jogo, né? Então, não vamos também criar, né, traumatizar tanto em virtude de um resultado que ganha, perde, isso faz parte. Mas eu acho que alguns sinais o técnico Maurício Souza ele acabou recebendo. Primeiro, ele vai ter que encontrar esta melhor formação ofensiva. O Rafael Bilu, desde quando ele entrou contra o São Bernardo, ele deu uma resposta importante. Ontem, então, tinha esse ingrediente de ser ex-Corinthians também, fez um belo gol. Eu acho que é um cara que vai ajudar muito na Série C. Agora, o João Marcelo, é aí que tem um problema de cair para a terceira divisão. Você tem um jogador que é um ativo do clube, eu acho que o Guarani vai renovar, tem que brigar para renovar. E você tem um jogador com baita potencial, um potencial de Série B, de repente participar de um grupo de Série A, só que no meio do caminho tem uma bendita Série C. Isso aconteceu, Júlio, não sei se você se lembra, com o Henrique. Lembra Henrique, que surge em 2008? Estudou na mesma escola que eu, curiosidade. Sério? Sim. E que era um ativo do Guarani, de repente teve uma Série C no meio do caminho. O Henrique faz um baita Paulistão em 2008, uma sombra em que ele conseguiu salvar o Guarani com os gols que marcou, e aí teve a Série C no meio do caminho, o Henrique titubeou um pouquinho, desvalorizou, no fim ele até sai pro Corinthians. Mas é o prejuízo que causa a disputa desse campeonato. Então você tem um João Marcelo, que é um bom jogador, um jogador de nível, um jogador que está demonstrando ter um potencial enorme pela frente. Você coloca em Série C, é claro que ele vai ajudar pela qualidade que tem. Agora, em termos de negócio, em termos de vitrine, isso arrebenta qualquer trajetória, né? Mas vamos ver como que o Guarani vai aí se deparar com o caso João Marcelo. Porém, o Maurício, para a sequência, a parte técnica, ele vai ter que arrumar sim. Meio campo, a parte de criação, esse ataque para ter aí uma Série C positiva. 11h45. Pois não, Lupe? A gente já encerrou? Eu queria só dar uma informação que acho que é legal aqui para Campinas, porque, por exemplo, sabe o técnico do América Mineiro que eliminou o Cruzeiro? Tá parecendo um amigo nosso. Sim. Me foge agora o nome dele. Campinas. Natural de Campinas. E sabe o Eduardo Barros, que era auxiliar do Fernando Diniz há um bom tempo, também aqui de Campinas, foi anunciado como treinador lá do Amazonas. Então tem muito profissional. É o William Batista, por um acaso? Isso, esse mesmo. Tem muito profissional bom aqui na cidade que às vezes eles não ganham tanto espaço nos clubes aqui. 31 anos. 31 anos, jovem. Se não me engano, ele trabalhou no Atibaia. Isso mesmo.
E então mais um campineiro, mais um profissional aqui da cidade. Novo. Que está se destacando, que estão se destacando. Eduardo Barros, agora o técnico do Amazonas, vai trilhar a carreira de treinador. Ele ficou um bom tempo, foi campeão da Libertadores com o Fernando Diniz. Eu sei que isso leva nada a lugar nenhum, mas a gente precisa ressaltar os profissionais aqui da nossa casa. Maravilha, Lupe. Na volta do intervalo, a gente conta aqui e detalha a participação dos nossos ouvintes. Então, fique à vontade para já mandar sua mensagem 998869070. Voltamos já. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E com mais de 8 mil torcedores no ginásio Mangueirinho, o Vôlei Renata venceu o Cruzeiro. Venceu não, atropelou o Cruzeiro por 3-0, jogo que teve pouco mais de 1 hora de duração. Com a vitória em cima do líder, o Vôlei Renata está na 2ª posição com 38 pontos. Tem um jogo a mais que o Minas, que é o 3º colocado, e 2 jogos a mais que o Praia Clube, que hoje é o 4º colocado. Nesta segunda-feira, o Praia Clube entra em quadra para enfrentar o Goiás às 8 horas da noite. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Agora, 11h49. Vamos aqui atender os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, CBN. Tô feliz demais pelo João Marcelo, garoto da base, parceiro do Arthur do Sub-20 da Copinha. Tomara que os detalhes dos contratos com os atletas da base se resolva e o Guarani tenha sucesso. Manda aqui o Rodrigo. Obrigado pela participação, Rodrigo. O Maicon Bugrino, o Bugrão renovou com o João Marcelo por 2 anos. Escreve aqui o Maicon. O Guarani ainda não oficializou isso, viu? Inclusive, o que nós temos aqui... Tava difícil. Tava difícil, inclusive, mas... Se o Maicon tem informação aqui, daqui a pouco o Guarani então vai oficializar. Tomara que sim. Até porque será uma blindagem ao próprio Guarani, né? O contrato do João Marcelo aqui na Federação Paulista, ele está com término no dia 30 de janeiro de 26. Então tem aí mais 1 ano, pouco menos de 1 ano, e a partir de junho ou julho ele pode assinar um pré-contrato. Agora tem que aguardar para ver se essa negociação, se essa renovação saiu. O Aelson manda aqui, ó, não adianta ficar puxando o saco de Abel, técnico do Palmeiras. Só uma saída para acertar o calendário de pontuação. Não aceitar e unir todos donos, clubes para negociar a reclamação. O grande problema, Elson, aqui os clubes concordam, né, com o regulamento, até porque eles têm um interesse financeiro. Mas não é nem puxando o saco, é que o Abel é uma voz forte para combater essa injustiça, né? Porque, por exemplo, vai o Maurício Souza falar,
Cara, com todo respeito ao Maurício, hoje ele não tem a representatividade de um Abel. Vai o Alberto Valentim, é um cara conhecido, mas não tem a representatividade do Abel. A partir do momento que o Abel Ferreira, que é o principal treinador do Brasil, ele fala, ele exalta a campanha da Ponte, exalta a campanha do São Bernardo também, mas é uma voz importante neste debate para acabar com esta fórmula de campeonato, eu acho que chama atenção, isso sem sombra de dúvida, mas não é puxar saquismo não, é um cara importante no mundo do futebol que está contrariado com a fórmula do Campeonato Paulista. Pelo estatuto do torcedor, só mudam as regras e regulamentos com 2 anos de antecedência. Todos os dirigentes e técnicos sabem como vai ser no começo do ano. Não cabe esse choro agora, que mudem para valer em 2027. Hélio Júnior é quem manda a mensagem. Bom dia, na sexta-feira passada comentei com amigos ponte-pretanos que a Ponte não venceria o Energético de jeito nenhum. Depois de um tempo, a gente começa a enxergar mais o futebol como futebastidor. Very sad. Abraços, Matheus James. Melhor maneira é sorteio das chaves e os 8 melhores classificados passam. Manda aqui o nosso ouvinte, não se identificou. Dani Ribeiro, é isso? Pelo telefone 8208. Obrigado pela participação. Eu tô convencido com o formato da Champions, hein, cara? Eu acho que pode dar certo, mas enfim. Carlão, infelizmente a federação não está nem aí pros comentários dos torcedores. Manda aqui o nosso ouvinte, final do telefone 2433. Bom dia, amigos! Já pensaram um time rebaixado e classificado ao mesmo tempo? Ô, Wagner, não tem como, Wagner. Porque, pense comigo, companheiro. Cada chave tem quatro integrantes, certo? Para que se tenha um rebaixamento, você necessariamente precisa estar abaixo de todos os outros, pelo menos 3 integrantes da chave, né? Então não tem como o time se classificar, porque se ele se classificar, ele vai ser segundo do grupo. E necessariamente, 2 times estarão abaixo dele. Então, isso não é possível. Matematicamente não é possível. Se não me engano, não é possível um time se classificar e ser rebaixado. O único ano que isso era possível foi quando a federação colocou 5 times, né? Que 6 eram rebaixados, lembra? Para ter essa diminuição de clubes. E aí era possível ter isso, um time rebaixado, só que aí no regulamento constava que se um time fosse rebaixado dentro da zona de classificação, ele não seria o classificado. O melhor terceiro de outro grupo avançaria. Então isso aconteceu, se não me engano, em 2016, né? 2016, 2015, não lembro agora. Bom dia. Isso sem falar que a Ponte foi a melhor defesa do campeonato. Bem lembrado, Washington. Ah, pois não. De Campinas. Washington Melo? Não, pode ter sido o Washington Melo. O Flodoardo Neto, até quando vamos nos submeter a Mirassol, Novo Horizontino e São Bernardo? Campinas merece retomar um patamar já vivido. Mas aí, meu caro, você tem que cobrar isso dos dirigentes, né? Dos clubes. Porque se hoje São Bernardo, Mirassol, Novo Horizontino estão nadando de braçadas no Campeonato Paulista, jogando a Série A de Campeonato Brasileiro, foi porque as diretorias abriram os olhos para o que o futebol exige hoje. O futebol hoje exige você se atualizar. Eu acompanho há muito tempo, até o Lupe esse final de semana parou para acompanhar o Manchester United, que tá virando o Manchester, que é o maior time da Inglaterra, tá virando um time sem relevância nenhuma no cenário atual. Por quê? Porque parou no passado. E os outros clubes entenderam que é preciso mudar. E a mesma coisa aqui em Campinas. Não adianta só viver, Campinas viveu década de 60, 70, 80, 90, momentos mágicos. Ok, bacana. Isso vai valer do que hoje? Pra história vale, mas pra hoje não vale mais nada. Até pela estrutura, né? Se você pegar a estrutura do Guarani, a estrutura da Ponte, são estruturas deficitárias, complicadas, não tem nem comparação. Exato. Uma estrutura de um Mirassol com um CT maravilhoso, Novo Horizontino CT do Mirassol investindo num CT, né? E infelizmente em Campinas paramos no tempo e hoje ficamos atrás. E atrás mesmo, né? Porque o Mirassol é Série A, Novo Horizontino é Série B, mas com força. São Bernardo realizando boas campanhas no Campeonato Paulista com muita estrutura. O nosso ouvinte aqui, mudança urgente nesse regulamento, como pode? Das 8 equipes classificadas, apenas 3 têm pontuação maior que a Ponte. É o Carlão do Nova Aparecida. O Matheus de Valinhos, fala meus queridos, boa sorte para quem vai pegar o Santos no mata. Neymar a cada jogo que passa fica com mais ritmo. Não sou torcedor santista, sou tricolor, mas temos que ser realistas, ele faz a diferença. Matheus de Valinhos.
Bela campanha dos times de Campinas, erguer a cabeça e pensar agora na Série C. Rogério Pauletti lá em Sorocaba, sempre ouvindo. O Antônio Casarini, que Neymar é craque, não tinha dúvida. Minha dúvida é se ele ia ter prazer em continuar jogando. O Neymar pai deu uma entrevista ontem pro Diego Alves, nosso colega aqui da PTV, em que ele diz o seguinte: o Neymar tá muito comovido com esse carinho que ele tem recebido. Isso tem motivado ele. E até mesmo nas provocações, ontem foi muito legal, né? Ver a provocação lá, a torcida da Inter começou a falar a Bruna Marquezine, né? Que é a ex-namorada do Neymar. Ele fez o gol olímpico, foi lá, provocou, deu risada. Cara, eu acho isso muito legal. Tava faltando isso aqui no Brasil também. Mas a provocação dele é aquela engraçada, é uma coisa leve, boba até, às vezes, assim, sabe? Coisa de moleque, assim. E é legal, cara. Isso não incita a violência, como não incitou. Até nos vídeos que estão viralizando aí, os torcedores começam a rir também. Pô, isso é muito legal. Eu tava sentindo falta de algo parecido, assim. Eu lembro quando o Ronaldo esteve... Eu sinto muito o Ronaldo, porque era uma época que eu era adolescente e ia pros estádios. E onde o Ronaldo ia, eu tentava ir. A magnitude do Ronaldo é... E, cara, era muito legal, porque a torcida pegava no pé. Ronaldo, vem pra cá que tem pizza, não sei o quê. Aí ele olhava, dava risada, aí ele fazia o gol. Ia lá, provocava, a galera ria. É uma coisa que é uma sensação diferente ter o Neymar aqui novamente, e isso tem mexido mesmo com as torcidas, tem sido legal. A própria postura dele, né? Cara, toda vez sempre solícito nas fotos com os adversários, com os torcedores, as crianças principalmente. É um Neymar versão... Esse adulto Ney aí tá muito interessante. O Marcial tá dizendo que vocês estão esquecendo que o Velo se manteve na 1, bom pra região. Legal, ótimo. Parabéns. Inclusive, eles com a vaga na Série D de 26, né? 26, se não me engano, só pro próximo ano. Bom dia, CBN. Alguém explica? Esse time do Guarani fez aquela partida contra o Velo e joga tão bem contra o Corinthians, mesmo com as reservas, mas com a arena lotada. Impressão que dá é que não queriam se classificar. Boa semana, JP de Moraes. Todo mundo quer se classificar, JP. Isso é fato. Esses duelos contra grandes clubes, assim, a gente fica feliz pelo enfrentamento e tal, mas às vezes ilude, viu? Às vezes ilude porque o time menor, ele sempre ele vai enfrentar, ele vai com muita força. E o time grande, às vezes, é meio blasé nestes duelos. Mas, de qualquer maneira, claro que foi um jogo legal do Guarani. Digam o que quiserem, mas a Ponte não merece a torcida que tem. Toda vez que a Ponte só depende dela, fazemos festa, apoiamos. E ela sempre pipoca. Muito triste. 16 pontos fora e apenas 6 pontos em 6 jogos em casa. Ontem um time lento, disperso, apático. Antônio do Jardim, Boa Esperança. Oi, Lupe, Carlão, boa tarde. Sem Klaus ficou difícil. Ontem o Valentim reclamou do pênalti também, né? Eu achei bem parecido com o do Deb. Só deixa eu fazer uma correção aqui. Aliás, se o Sérgio Rafael estiver ouvindo, nós comentamos que a bola desviou no Serjão, no gol do John. Mas o Sérgio Rafael estava um pouco distante da jogada, a bola desviou no Emerson. Aliás, o Emerson, ele fez um gol contra, a gente falou que foi o Léo Oliveira. E Mirassol. Aí agora a bola falou que... Sérgio, desculpa, cara. Se você estiver ouvindo, peço desculpa mesmo. O Ivanildo escreve aqui, na boa, Júlio, 2 pesos, 2 medidas. Pra se classificar os 2 primeiros de cada grupo, pra cair quem fizer menos pontos. Aí não, né? Como assim? O regulamento é esse, né? Você classifica. Se você tem os 2 primeiros de cada grupo. A classificação é por grupo, o rebaixamento na geral. Geral, é exatamente isso. Só por que que 2 pesos, 2 medidas? Tira uma dúvida. A classificação Copa do Brasil, a somatória de pontos, ela continua, né? Agora. Não. Já era. Não. A Ponte, ela vai, ao término do campeonato, agora ela tem a 9ª melhor campanha. Ela vai de 4ª melhor campanha pra 9ª, porque necessariamente os 8 melhores do campeonato, no fim da competição, são os 8 classificados. Tá bom. Não tô falando em pontuação, tá, gente? Esquece pontuação agora. Tô falando de ordem de desempenho geral na ordem da federação pra vaga de Copa do Brasil. Então, vai ser ruim, né? Tanto que, inclusive, a Ponte é a 9ª e o Guarani o 10º. Então, pensando em Copa do Brasil, vai precisar de uma série de combinações aí pra conseguir a vaga na Copa do Brasil. Todos os classificados estão na Série A, com exceção do São Bernardo, né? E o Novo Horizontino, né? E o Novo Horizontino, Então, assim, a possibilidade no momento... É uma boa possibilidade. É uma boa possibilidade. Dependendo do desempenho dessas equipes nas competições aí do segundo semestre. Acabamos até respondendo aqui a pergunta do Alex, o nosso ouvinte que estava perguntando de Copa do Brasil. Então é isso, Alex. A federação tem 6 vagas, né? Uma vai para a Copa Paulista e 5 para os melhores colocados. Então, a Ponte entra aí na fila de espera. Ela está no 9º lugar da lista de espera, mas aí os
precisa ver agora a tabela da Série A, porque os 8 ou 9 melhores vão para a Copa do Brasil. Tem os times da Libertadores que podem ir para a Copa do Brasil direto também. O campeão da Série B vai direto. Ao longo da temporada a gente vai detalhando para vocês. Paulistas nas torcer para os paulistas irem bem aí no Campeonato Brasileiro, beleza? Bom, gente, ponto final aqui no CBN Esportes. Grande semana a todos vocês. A gente vai estar de volta no Arena às 4 horas e amanhã às 11 horas aqui com o CBN Esportes. Um abraço. CBN Esportes Campinas.